aí galera, tudo bem? Estou chegando com mais um insight preparado com muito carinho para você que tem nos acompanhado semana após semana. Quero começar hoje com uma citação de Wesley Duewel, que diz o seguinte: Deus criou espíritos inflamáveis em nós. Somos espiritualmente combustíveis. Nossa natureza foi criada para ser posta em chamas pelo Espírito. Somos espiritualmente mais abençoados, mais vitoriosos e mais úteis quando incendiados. Somos mais semelhantes a Deus quando brilhamos com a chama santa, a chama do Espírito Santo. Essa citação de Wesley Duewel me marcou tanto que me levou a meditar um pouquinho sobre as 5 ofertas levíticas, em especial a do holocausto. O texto se encontra no livro de Levítico, no capítulo 6, versículos 12 e 13, e diz assim: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós vemos aqui uma orientação de Deus a Moisés a respeito de como a oferta de holocausto deveria ser apresentada ao Senhor. Existem detalhes tão ricos, tão profundos, tão maravilhosos, que giram em torno desse tipo de oferta, que é impossível você não ficar tocado, não ter o seu coração constrangido pelo amor de Deus. Mas há algo nessa oferta de holocausto que me chama demais a atenção, e diz respeito ao fato de que os sacerdotes, uma vez consumida a oferta pelo fogo, eles tinham a obrigação de remover as cinzas, e há um motivo bastante especial para que essas cinzas fossem removidas. Era para que o fogo do altar não se apagasse. O excesso de cinzas sobre o altar poderia fazer com que o braseiro se apagasse e eles tivessem a necessidade de atear fogo novamente. Ora, isso era algo que Deus jamais admitiria. Por quê? Nós vemos pelas Sagradas Escrituras que a origem desse fogo que estava sobre o altar era divina. Sim, se nós lermos a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 9 de Levítico, no versículo 24, nós podemos ver que o primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício, logo após a consagração do sacerdote Arão e seus filhos, foi ateado pelo próprio Deus. E essa origem sobrenatural do fogo ateado no altar nos ensina que se um sacrifício pode ser apresentado ou oferecido por um ser humano, a aceitação dele vem única e exclusivamente da parte do próprio Deus. Então, nós vimos que o motivo pelo qual aquele fogo jamais poderia se apagar do altar é porque a origem dele era divina. Então nós temos aqui a origem do fogo sendo divina, pois o próprio Deus foi quem ateou o primeiro fogo sobre o altar. E nós temos aqui a responsabilidade humana, pois o papel de manter a chama acesa era do sacerdote. Por isso a necessidade de remover todo dia as cinzas que sobravam das ofertas que eram oferecidas ali. E o que essas cinzas significam? Elas representam algo inútil, algo que precisa ser eliminado. Dessa forma, nós podemos dizer que as cinzas são como os pecados que afligem a nossa alma, que nos separam de Deus e que, se acumulados em nossos corações, podem abafar, podem extinguir a chama do Espírito dentro de nós. Se nós permitirmos que o fogo de Deus se apague em nossos corações por causa do peso de pecado que guerreia contra nós, queridos, não nos resta nenhuma esperança. Porque uma vez que esse fogo se apague dentro de mim, dentro de você, não importa o que façamos para Deus, nós não seremos mais aceitos perante Ele. O que nos faz aceitáveis diante do Senhor é o Espírito de Cristo que habita em nós.
Então, meu amado, minha amada, já é tempo de eu e você fazermos como os sacerdotes da antiga aliança, remover as cinzas, colocá-las para fora do arraial, ou seja, para fora do nosso coração, e mantermos a chama do Espírito brilhando mais e mais e mais nos nossos corações. Isso é bom, isso é agradável, isso é aceitável diante de Deus, que foi quem deu origem a essa chama nos nossos corações. E nós, como seus filhos, como seus sacerdotes, temos a responsabilidade de preservar a chama acesa. Lembra que eu falei? A origem do fogo é divina, mas a preservação dele é humana. Deus, em sua soberania, amor e graça, derramou sobre nós do seu fogo. Nós, como seus filhos e filhas, temos a responsabilidade de manter esse fogo aceso. O texto bíblico que lemos diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meu querido, minha querida, que a chama de Cristo brilhe mais e mais em teu coração e que você tenha disposição de todos os dias remover as cinzas do pecado, remover todo o fardo que depõe contra você, para que você possa continuar oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis, que é o fruto dos seus lábios que confessam o nome do Senhor. Que o fogo de Deus ardendo sobre o altar do teu coração te faça aceitável diante dele. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo Insight. Tchau!